Vamos lá? Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de todos. O nosso objetivo aqui é passar um pouco do que foi o resultado de 2025 e um pouco das expectativas de 2026. A gente vai passar alguns slides e logo no final a gente abre para perguntas. Vamos lá. Vamos ver se está tudo. Bom, falando um pouquinho de 2025, a gente trouxe um pouco de alguns destaques do que a gente acha que é importante compartilhar com todos. É, Acho que o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar aqui como associação é que o mercado superou as expectativas, né, em relação ao que a gente tinha de cenário, bastante pessimista dada a alta de juros. E eu acho que é importante reforçar o quanto esse mercado ele é resiliente, acha caminhos e alternativas para poder fazer todo esse crescimento do mercado imobiliário. Foi um ano marcado por alta da Selic, que impactou, obviamente, aqui o crescimento, né, do nosso mercado, principalmente focado no média renda, por falta aqui, né, de acesso ou de renda disponível para poder pagar parcelas, maiores versus as taxas que estavam sendo praticadas. A gente também teve ajuste de taxas ao longo do ano, de novo, devido ao aumento da Selic, e a gente também teve um bom desempenho do FGTS. Acho que é importante dizer que o funding, né, do FGTS subsidia bastante esses programas já existentes e tiveram um pouco impacto em relação ao aumento de taxa. Acho que é importante também destacar os avanços relevantes que tivemos no mercado em relação à digitalização e à jornada do cliente através da assinatura digital e o registro eletrônico. Esse é um grande objetivo da BCIP de evoluir e cada vez mais ter um processo mais digital e com menos tempo de duração em relação à contratação do financiamento de imóveis. De forma geral, eu traria aqui esses grandes tópicos. Felipe, fica à vontade para complementar, se você quiser complementar alguma coisa. Falando um pouco da agenda, a gente vai passar um pouco sobre a conjuntura econômica, um pouco dos números do mercado imobiliário, como foi o financiamento imobiliário, vamos detalhar um pouquinho sobre o funding, o crédito com garantia de imóvel, as expectativas para 2026 e vamos falar um pouco também sobre o novo modelo do crédito imobiliário que foi amplamente divulgado em 2025. Bom, falando um pouco sobre a conjuntura, acho que são os números que vocês já conhecem, mas a gente vai reforçar porque influenciam bastante, né, no nosso mercado. Falando um pouco sobre o PIB, a expectativa de fechamento é de 2,3. Lembrando que no começo do ano, né, o que foi divulgado era de 2%, então ele foi um pouco acima, né, do que se era esperado, que é uma boa notícia. E em 2026, a expectativa do PIB é de 1,8. Falando um pouquinho sobre os indicadores de emprego formal e informal, esse número ele estabilizou em 2025 e ele tem uma pequena elevação de expectativa aqui para 2026. E quando a gente fala de geração de vagas, a gente também vê uma inclinação desses números entre 2023, 2024 e 2025. Falando um pouquinho sobre rendimento mensal, médio mensal, também vemos um movimento positivo de crescimento de 5%, que também é uma boa notícia, que obviamente aumenta aqui as possibilidades de compra de imóveis pela renda. Outro fator super importante que influencia muito no nosso mercado é a Selic e o IPCA. É, a Selic ela se confirmou, né, batendo 15% até o final do ano, e o IPCA, a expectativa era de 5% e ele foi bem mais positivo, na casa de 4,3%. Sobre a taxa de juros, acho que é importante reforçar que para o nosso mercado, a gente sempre olha taxas de 10 anos. Tudo bem, Dani? Pode seguir? Pode. Bom, falando um pouco sobre a taxa que a gente olha, né? A gente olha a taxa de 10 anos, e por que que a gente olha essa taxa de 10 anos? Porque a média do duration dos financiamentos de imóveis, a gente está sempre falando de em média 10 anos,
E por isso é importante a gente acompanhar esse indicador. Ela está bastante estável e teve uma queda, né, no final do ano de 24 para 25, mas também bastante estável ao longo do ano. Entrando um pouco mais no detalhe do mercado imobiliário, esse número é bem importante a gente avaliar, porque a gente olha como estamos em relação a outros países no mundo quando a gente fala de financiamento de imóveis, né? Então, basicamente, aqui o que a gente está dizendo é o volume de crédito imobiliário de financiamento de imóveis versus o PIB de cada um desses países. E a gente ainda tem um caminho grande para percorrer, né? O número no Brasil é 10,8 e a gente percebe outros países que estão bem à frente, que a gente tem um caminho aqui grande para percorrer. A gente conversa bastante aqui internamente, né, na BCIP, que o nosso sonho aqui grande é chegar em 15% e a gente vem buscando essa evolução. Bom, falando um pouquinho sobre os números, né, do mercado, pela CEBIC a gente tem o volume de unidades de lançamentos, então, quando a gente olha 24 para 25, a gente cresceu 8%, também é uma boa notícia, e quando a gente olha os números da Secov em São Paulo, a gente teve um aumento de 37%. Falando um pouco sobre vendas em unidades, pela CEBIC, a gente tem 5% de crescimento, 24 contra 25. E quando a gente olha a Secov, a gente também tem um aumento de 9%. Então, mesmo com todo esse desafio de altas taxas, a gente conseguiu manter um crescimento bastante sustentável ao longo de 25. O distrato também é um percentual que a gente acompanha para entender se temos aí, né, algum movimento de mercado que possa nos preocupar em relação à capacidade de pagamento dos nossos clientes, e ele também vem bastante em linha, fechando 4,7. Nenhum ponto de preocupação aqui nesse indicador. E aí vamos falar um pouco sobre o financiamento de imóveis, né? Quando a gente olha esse mercado, na visão de concessões, considerando tanto o financiamento para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né, os financiamentos dos empreendimentos, a gente tem uma boa notícia, tivemos aí um crescimento de 3%, né, em relação ao ano anterior. O FGTS veio muito forte, muito bem, apresentando 9% de crescimento. O SBPE, ele apresentou uma queda de 13%, lembrando que o SBPE é todo o processo que a gente usa, né, de financiamento através da poupança. Mas quando a gente olha o movimento de recursos livres, a gente não tem menos 13%, a gente tem menos 1,3%. E aí, o que a gente está querendo dizer com isso? Principalmente o mercado de incorporadoras, né, de financiamento à pessoa jurídica, ao longo de 2025, achou outros caminhos que não era o subsídio da poupança para fazer financiamento e fez funding de tesouraria, né, de funding livre, e a gente conseguiu fazer esse mercado evoluir independente, né, da redução e da queda da poupança. Acho que de forma geral, acho que eram esses números que eu queria passar aqui. Quando a gente olha aqui o volume de unidades, a notícia também é muito boa, mais de 6%, né, no total, 3% no FGTS, menos 14% no SBPE, e mais de 310% nos recursos livres, de novo, que estão sendo muito mais direcionados para o financiamento à pessoa jurídica. Quando a gente olha as concessões, né, e aquisição e construção só focado no SBPE, de novo com subsídio de poupança, a gente teve essa redução de menos 13%. Quando a gente abre financiamento do pessoa física, essa redução ela é menor, menos 6%, saindo de 126,4 bi para 118,3 bi. A gente sentiu um pouco mais nos usados do que nos novos. E quando a gente olha mês a mês, reflete muito todo o movimento de taxas, né? Então, o mercado vinha bastante acelerado ali de janeiro a março, e aí ele começou a cair um pouco, que foram os movimentos de
aumento, né, de precificação dado a aumento de taxa de juros. E no final de outubro a gente começa a normalizar isso com a expectativa de queda de Selic, né, para 26, todo o modelo do novo funding com a liberação do compulsório. Então, a gente também teve um movimento bastante positivo no final do ano, que foi recuperando essa produção. Falando um pouquinho sobre a construção, quando a gente não olha para recursos livres, de novo, falando um pouco de financiamento de pessoa jurídica aqui, ele teve uma queda de menos 30%, usando o subsídio de poupança, mas quando a gente acrescenta toda a parte do funding livre, a gente observa um crescimento de mais 11%, e isso, de novo, é uma ótima notícia, porque o mercado achou alternativas para conseguir viabilizar o financiamento independente do subsídio de poupança. Olhando também para a curva, ela é bastante parecida, né, com a parte de aquisição. Com as altas taxas de juros, a gente teve, né, um deslocamento aqui dessa curva em 25, logo no primeiro semestre, e no segundo semestre ela começa a crescer. E o funding livre, a gente também começa a perceber a ocupação desse funding no financiamento da pessoa jurídica, compensando a queda do SBPE. Outra boa notícia é a parte da inadimplência. A gente vem com indicadores os menores do mercado, né, nos últimos, poderia aqui dizer, nos últimos 20 anos. E isso também tem muito a ver com uma evolução muito bem estruturada do nosso mercado, em relação a como a gente acompanha todo o processo de recuperação, de atraso, de consolidação de imóveis, e mais do que isso, todo o arcabouço jurídico que foi também estabelecido no mercado para que a gente possa ter segurança de operação do financiamento de imóveis. Falando um pouquinho sobre o funding, a poupança acho que é um capítulo à parte. Por quê? Porque, novamente, a gente vem com uma captação negativa, a gente vai olhar um pouco os números daqui a pouco, mas faz parte de uma evolução de mercado, principalmente quando a gente tem taxas elevadas, a atratividade da poupança ela fica, obviamente, menor, então as pessoas procuram novos rendimentos que tragam mais rentabilidade, como o CDI ou outros instrumentos, mas também tem uma mudança cultural da população mais jovem que também não procura mais poupança, ela está procurando outros meios, né, de investimento como o CDI. E também tem a ver com novos entrantes e bancos, né, novos que também não operam este produto dentro do mercado. Então, a tendência, de fato, é que a poupança cada vez se reduza mais, e a gente vai mostrar um pouco desses números nos próximos slides. Aqui acho que reforçar o quanto a taxa né, a curva da Selic ela é inversamente proporcional à poupança, reforçando o primeiro tópico, né, de que quanto mais você tem rendimentos relevantes atrelados à Selic, obviamente a poupança vai ter aqui uma queda de aporte e de captação. Falando um pouquinho sobre os números da poupança, nós tivemos novamente, né, 0,9% aqui de queda ano contra ano. Quando a gente olha o gráfico, olhando para todos os, né, anos anteriores, a gente percebe que existe uma queda ainda pequena, dado o rendimento, né, que essa carteira tem, mas ela já é menos representativa quando a gente fala com toda a carteira do imobiliário, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas hoje ela representa 29% dos instrumentos que a gente usa aqui para fazer o financiamento de imóveis. Ela ainda é muito necessária, acho que é importante dizer isso, mas ela representa bem menos do que a gente teve anos anteriores. Então, falando um pouco sobre a estrutura de funding, quando a gente olha toda a carteira, né, já instalada de financiamento, tanto física quanto pessoa jurídica, a gente teve um aumento ano contra ano de 9%, então hoje a gente está com 2,63 trilhões aqui de carteira, né, instalada aqui em relação ao imobiliário. E quando a gente olha para a representatividade de cada um dos instrumentos que a gente tem na composição do funding, a poupança, né, o SBPE aqui, a gente está falando
da representação de 29%, subsidiando esse mercado. E acho que eu destacaria o FGTS com 27%, que é um mercado que, inclusive, nem, não sente, né, as altas taxas de juros, dado aos programas que são atrelados a esse funding, e a representatividade do LCI, que cada vez aumenta, batendo a casa aqui dos 19%, compondo esse modelo. Aqui também acho que é importante a gente dizer o quanto a LCI é um instrumento relevante para a composição do financiamento de imóveis, e por isso que a gente vem discutindo muito qualquer, né, movimento de tributação que pode, obviamente, inviabilizar ou trazer um custo adicional para o financiamento de imóvel. Dando um destaque para o LCI, acho que também é importante detalhar os movimentos que a gente teve, né, ao longo de 25 e 24. Então, a gente saiu com aquele modelo, né, de 3 meses de carência para 12 meses de carência. A gente percebeu uma queda grande dos LCIs, né, de emissão de LCIs, porque, obviamente, não passou a não ser tão atrativo. Depois de várias conversas aqui com, né, governo e Banco Central, a gente conseguiu reduzir para 9 meses e a gente já percebeu uma retomada ali no final de 24 da emissão. E a gente teve um ganho relevante em maio de 25, também reduzindo para 6 meses a carência de LCI. Então, é uma discussão que a gente faz constantemente com o governo e Banco Central para que a gente possa ter esse instrumento atrelado aqui ao imobiliário para viabilizar taxas mais baixas de financiamento. Falando um pouquinho do crédito com garantia de imóvel, a gente percebe aqui a evolução da carteira desse produto. Acho que é importante reforçar que é um produto extremamente novo e que ainda o Brasil está aprendendo, né? A população brasileira está aprendendo a entender o produto e tem uma barreira cultural muito grande, porque o brasileiro tem dificuldade de colocar, culturalmente dizendo, né, o imóvel como garantia, e acaba tomando empréstimos muito mais altos e não usando essa possibilidade, esse instrumento. Então, a gente tem ainda barreiras culturais grandes a serem tiradas, né, no mercado, mas a gente já observa uma boa evolução dessa carteira do CGI. Então, a gente aumentou 22% ano contra ano. O valor médio de empréstimos, a gente está falando na casa de 264 mil, prazo médio dos contratos 13 anos e o LTV médio de 34%. Quando a gente olha as concessões, a gente sentiu um pouco mais as concessões ao longo de 25, de novo, porque a gente está vivendo um cenário mais difícil de juros. Então, o cliente, obviamente, olha se ele vai tomar, né, esse recurso ou não. Então, a gente teve uma queda de menos 14,4% ao longo do ano de 25, que não deve se repetir no ano de 26, e que a gente está com boas expectativas para esse produto. Falando um pouquinho de 2026, acho que essa é a grande mensagem que a gente queria passar para vocês. Estamos com expectativas muito positivas. A gente espera um aumento, né, no mercado de 16% no total, o SBPE vindo com mais 15%, né, de aumento ao longo de 26, FGTS 5 e o Livre 66. Então, a gente tem a expectativa de um crescimento considerável ao longo desse ano, mas obviamente ele está muito atrelado à expectativa que a gente também tem no segundo semestre de baixa, né, de juros. Falando um pouquinho sobre o novo modelo, acho que a gente pode dar alguns destaques aqui nesse novo modelo que foi divulgado no final do ano pelo Banco Central e pelo governo. Nós fizemos amplas discussões ao longo de 25 para achar caminhos e alternativas que fizessem sentido e que gerassem esse crescimento proposto para o mercado imobiliário. A boa notícia é que a gente teve a liberação do compulsório, e que injetou aqui aproximadamente 38 bilhões, e foi fundamental para a gente ter fôlego no final do ano, para conseguir movimentar esse mercado e voltar a crescer. Tanto que vocês podem observar vários movimentos no final do ano, né, das instituições financeiras reduzindo
a taxa de juros por esse aporte que a gente recebeu aqui de funding subsidiado. Qual é aqui, acho que outra mensagem muito importante. A gente discutiu amplamente esse modelo com associações, governos e ministérios. Acho que foi uma agenda extremamente positiva para construir esses novos passos que a gente imagina aqui para 2026, mas muito mais a longo prazo, né, nos próximos 10 anos, como é que a gente faz uma transição de um modelo menos subsidiado e mais um modelo olhando para um funding livre. A proposta de transição depende também, né, de maior uso de funding de recursos livres, então a redução de taxa de juros no mercado ela é fundamental, porque senão a gente obviamente não consegue operar taxas abaixo de 12%. A nossa preocupação é exatamente essa, né? Porque em 27 a gente tem uma nova etapa desse novo modelo, que coloca um cap de taxa e que a gente deve e pode operar desde que a gente realmente tenha essa redução da Selic no segundo semestre e que viabilize todo esse movimento. Eu acho que, de forma geral, é isso dos grandes números. Queria agradecer a presença de todos e abrir aqui para perguntas, se vocês tiverem dúvidas sobre os números que a gente passou. Felipe, você quer complementar alguma coisa? Não, acho que foi. Posso fazer duas perguntas? Lógico. Só se identificar. Tá bom. Eu sou o Sérgio, né, Cawato da Investimentos. Eu queria entender um pouquinho também, dentro dessa parte de estrutura de funding, se você pudesse falar um pouquinho, por que a Liga ela não consegue assim crescer tanto e aparecer mais ali, ter uma presença maior dentro da estrutura de fundos, porque ela foi um instrumento criado pensando nessa questão de alternativa de fundos. Outro ponto também é o impacto, criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida teve também nos números, por favor. Perfeito. Eu vou começar com faixa 4, aí eu vou passar o link para o Felipe complementar aqui, tá? Eu acho que assim, ó, o faixa 4 é uma boa iniciativa, só que o mercado não estava preparado para essa iniciativa, né? Acho que vocês já viram várias declarações, inclusive de empreendimentos que não tinham essa preparação para qual era a faixa de renda, qual era a metragem. Então, eu acho que ao longo de 25, o mercado começou a se preparar para operar esse programa. E que, inclusive, tem um objetivo muito grande de viabilizar o média renda, né? Que foi o mercado que mais sentiu no ano passado. Então, eu acho que a gente vai observar em 26 números diferentes em relação ao faixa 4, tanto quanto os empreendimentos lançados e direcionados para este programa, quanto as instituições financeiras também trabalhando para operar este programa. Então, eu vejo aqui um movimento bastante positivo, que pode trazer números relevantes em 26. Posso passar aqui a ligue para você, Felipe? Vai lá. Ou seja, a Liga realmente teve um começo muito promissor, cresceu bastante, muito rápido nos primeiros anos, mas ela teve uma mudança na maneira de computar lá nos bancos, lá em fevereiro de 24. Eu acho que a resolução do CME 5119, se não me engano. E ali ela perdeu um pouco da atratividade com essa alteração metodológica, digamos assim, de como apurar e como aplicar o recurso da Liga, que deu alguma desestimulada. Por outro lado, também ela é muito propícia para o mercado onde a taxa de juros seja um pouquinho mais baixa que a gente tem atualmente, porque ela visa a captação de mais longo prazo, 3 anos ou mais. Então, ela fica ela funciona melhor no mercado de taxas um pouco mais baixas e também no mercado que vai então passar a compreender melhor, olhar o risco a menor que ela tem. Quer dizer, ela deveria ter um prêmio de risco menor que outros instrumentos, porque ela tem dupla garantia. Ela tem a garantia do banco que emitiu, como ela tem a garantia também dos papéis que suportam os contratos imobiliários que suportam
aquela emissão. Mas, enfim, eu acho que talvez ela volte a funcionar melhor no momento que tiver um mercado mais propício para funding livre em geral e no universo de taxas de juros baixas. Uhum. Bom, obrigado. Hum. A gente tem pergunta aqui de quem está acompanhando online. A Larissa, que é do Metro Quadrado, está perguntando: Priscila, pode explicar mais sobre como funciona o funding livre e quais fontes são enquadradas nessa categoria? Aqui não tem nem muito o que explicar, porque a gente está dizendo assim que é um funding de tesouraria, né? Basicamente aqui a gente está falando de CDI, então é como é que a gente olha, e aí vamos só trazer um ponto aqui da pessoa jurídica, né? É, todos esses financiamentos da pessoa jurídica, ele tem um prazo muito menor, né, do que é um financiamento da pessoa física. A gente está falando de 2, 3 meses, desculpa, 2, 3 anos de financiamento. Então, você consegue operar a um funding livre de CDI ou qualquer outro recurso de tesouraria, porque você não tem esse alongamento da curva de juros, né? Que fica inviável quando a gente fala de um financiamento de pessoa física, quando a gente fala a média aqui de 10 anos. Então, eu acho que, dado a restrição que a gente já vinha sofrendo ao longo de 24 e 25, né, da poupança, a gente percebeu que tinha espaço para fazer taxas diferentes com funding de tesouraria para a pessoa jurídica. E foi isso que foi feito, usando zero recurso, né, de poupança, e usando um funding de tesouraria. Lembrando que não são todos os bancos que praticam né, essa forma de operação, mas o mercado estava aberto a essa precificação. E eu acho que foi isso que acabou acontecendo em 26, em 20. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é muito bom. Tá. A Pamela Reis, que é do Gru Insight, perguntou por que as ligas caíram tanto, 14% na estrutura de funding em 2025. O Felipe acabou de falar, não sei se ela quer algum complemento, porque ele acabou de explicar sobre a liga aqui para o Sérgio. E ela tem mais uma pergunta aqui. Temos um cenário de crescimento do funding com recursos de mercado e queda da poupança, mas paralelamente temos a Selic num patamar ainda alto. Com expectativa de queda nos juros, sim, mas ainda num patamar elevado. Isso significa que as empresas estão assumindo custos de financiamentos maiores, correto? As incorporadoras devem se preparar cada vez mais para ter esses custos de financiamento mais altos em comparação com a poupança. Como isso impacta os estudos de viabilidade daqui para frente? Olha, eu acho que ela está correta, sim. Eu acho que a gente tem um cenário muito positivo esse ano, dado todo esse movimento, né, da liberação do compulsório. Acho que a gente recebeu um fôlego grande, no final do ano passado, que viabilizou, inclusive, só quero reforçar isso, redução de taxas, né, do financiamento para a pessoa física. É, mas sim, temos um momento de menor poupança disponível. é, uma alta taxa de juros, que a gente tem uma previsão de queda, mas ainda em 2 dígitos, né? Então não dá para a gente negar que sim, a gente vai ter operações ainda acima de 2 dígitos para tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, eu acho que é um cenário que, enquanto a gente viver, né, o que a gente está dizendo aqui, taxas de 2 dígitos, a gente não tem como operar taxas diferentes. E acho que também que o mercado está olhando para as operações, tanto no pessoa física quanto pessoa jurídica, com spreads menores, e com uma visão muito de resultado, visão cliente em outros produtos e não só no imobiliário. E eu acho que eu queria reforçar muito isso, porque é um mercado extremamente resiliente e que, como eu falei para vocês logo no início, ele acha alternativas para viabilizar independente do cenário macroeconômico e não olha o cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, num olhar daquele produto, mas do todo que ele pode construir de relacionamento dentro das instituições financeiras. Então, ela está correta, a gente está, sim, operando com spreads menores para viabilizar essas operações. Eu acrescentaria que no caso dos incorporadores, eles estão conseguindo operar com essas taxas um pouco mais altas e estão compreendendo que é importante
que os bancos, as instituições financeiras reservem o fundo em poupança para financiar realmente a pessoa física num prazo mais longo, que viabiliza que o cliente dele compre os imóveis que está construindo. Então, nesse sentido, sim, tem um pequeno aumento de custo na produção do imóvel, por conta desses juros um pouco mais altos, mas, ao mesmo tempo, ele não perde a capacidade de vender esses imóveis para o comprador final. Esse ponto do Felipe é super importante, porque no final das contas, né, quando ele entrega o empreendimento, ele precisa financiar para a pessoa física. Então, se esse recurso pode ser direcionado para a pessoa física com taxas melhores, no final tem uma compensação, desse resultado para as incorporadoras. Então, acho que também é o mercado se acomodando, olhando para o todo e não só para uma operação. Bom, aqui a gente acabou com as perguntas. Se vocês tiverem mais, fique à vontade, os jornalistas presentes. Eduardo da História do Dinheiro, só uma dúvida, eu sei que em parte vocês já falaram sobre isso, mostrando os indicadores, mas queria que você desse uma cor a mais naquela coisa sobre a relação com o emprego, massa salarial, porque alguns assuntos que eu tenho conversado, especialmente em incorporadoras, têm falado que, embora a Selic em 2 dígitos, num patamar alto para maior das últimas 2 décadas, o Plano Emprego tem mantido o setor relativamente aquecido. Se a visão de vocês é essa, com dados mais globais, de que o Plano Emprego e a alta da massa salarial têm compensado, ou pelo menos amortecido, uma Selic que é um pouco detratora para o setor. O que eu posso te dizer é assim, o cenário poderia ser pior se a gente não tivesse esses bons indicadores, né? Então, sim, acho que ele contribui, né, para a capacidade de compra do cliente, é, mas ainda assim, você pode ver os números, né? Assim, a gente sentiu esse movimento de aumento de taxa, e eu acho que o grande segmento que tem sentido muito é o média renda, né? Por mais que a gente tenha melhora aqui na capacidade, emprego formal e informal, quando a gente olha a taxa de juros e o valor da parcela que esse cliente tem que aportar, né, num financiamento de imóveis, ele se torna inviável. Então, o que acaba acontecendo é um adiamento desse desejo, né, principalmente para o média renda. Quando a gente fala do baixa renda, a gente não vê esse movimento porque os programas subsidiam muito, né? A gente está falando de taxas todas abaixo de 10%, então a gente não vê esse movimento acontecendo. E o alta renda não é um problema, a taxa está alta, né? Não existe esse impacto. Então, o que eu posso te dizer é assim, o cenário poderia ser pior se a gente não tivesse esses bons indicadores, mas para o nosso crescimento, né, do imobiliário e para a gente sair daqueles 10%, né, de participação do financiamento de imóveis versus PIB, a gente precisa ter outro patamar de taxas. E eu acho que o mais importante o mercado brasileiro tem demanda para isso. Ele tem demanda e tem capacidade para isso. A gente só precisa viabilizar realmente taxas que sejam possíveis de serem acessadas no financiamento. Não sei se você quer complementar, Eu Felipe? acho que é isso, né? Um efeito talvez colateral que eu posso acrescentar do pleno emprego é que infunde um pouco de confiança também no consumidor. Então, aquele que tem alguma renda, que tem alguma poupança, ele se sente mais confortável de se arriscar, vamos dizer assim, na compra do imóvel e na tomada do financiamento. Então, tem esse efeito também que ajuda um pouquinho, mas o efeito principal, acho que esse que a Priscila mencionou da renda. Sabe uma outra coisa bacana de complementar? Os indicadores que vocês viram de distrato, de atraso, também reforçam essa performance, né, dos indicadores macroeconômicos aqui de emprego, de renda. Então, se a gente tivesse um cenário muito mais complexo em relação né, a pleno emprego, a gente teria indicadores muito diferentes aqui de pagamento, extrato. Então, isso a gente não observou esse ano. Acho que a grande dor é que a gente poderia crescer muito mais este mercado. E eu acho que a gente não cresceu quanto deveria, dado o cenário de juros. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Eu sou Rita Azevedo do Valor Econômico. Eu sei que você falou também durante a apresentação, mas queria só dar uma aprofundada. Você falou que justamente bem no fim do ano houve uma redução das taxas, na verdade, um ajuste dependendo de cada banco e dependendo do perfil de quem capta.
Isso está diretamente relacionado ao novo modelo de financiamento imobiliário? Só queria Sim. entender como que as coisas casam. Eu estou dizendo aqui pela associação, obviamente, cada banco tem um modelo aqui de precificação, mas com certeza teve um grande impacto, porque a gente teve um aporte de 38 bilhões aqui de subsídio, Uhum. né? Então, sim, esse movimento foi importante. Acho que é importante reforçar que a gente estava pelo menos aí uns 3, 4 anos discutindo, né, esse movimento de liberação do compulsório. É, porque a gente sabia que era um movimento que ia gerar esse fôlego importante para o mercado. Então, sim, está super atrelado, Uhum. mas ele tem tempo de duração, Tá. né? Então, acho que essa é a grande preocupação, porque ao longo desse ano a gente vai continuar produzindo os grandes volumes esperados, inclusive a gente tem a projeção aqui de 15% de crescimento. E quando esse volume que foi aportado ele acabar, a gente precisa estar num outro cenário de taxa de juros da Selic, para a gente conseguir manter essas taxas ao longo do ano. Ainda em 2027, então. 2026. 26, sim. 26, Obrigada. 2026. Eu acreditaria que esse volume de compulsório liberado, né, com o recurso da poupança, ele se soma ao grande crescimento do volume de emissão de LCI também. Então, há uma mistura, né, um blend aí de taxas, né, da poupança com a LCI, que é bastante importante para dar um pouco mais de fôlego para esses 38 bi que foram liberados no compulsório. E aí, reforçando o ponto do Felipe, de novo a discussão, a gente precisa estar muito atento a essa tributação nova de LCI, que é tão importante para o nosso mercado, né? Porque qualquer tributação que ela venha, ela vai ser repassada em taxa para o cliente final, porque o sistema não comporta mais novos aumentos de precificação. Então, é importante a gente também ter esse alerta em relação ao LCI. Ótimo. Obrigada. Acho que a Maria queria fazer uma pergunta, certo? Pode ser. Que é um pouquinho fora da apresentação. A gente tem essa expectativa agora de uma certa, não sei, liberação de renda com a reforma do imposto de renda. A gente sabe que esse é o primeiro ano de implementação, mas incorporação é um dos setores que a gente que mapeiam como um dos que podem ser mais beneficiados, né? Eu estava até no evento na semana passada. E a Inês falou da Caixa, falou que não queria que isso se tornasse uma bet, né, de alguma forma, assim. Então eu queria saber de vocês, assim, a gente entende que a expectativa é positiva, ponto. Uhum. Mas assim, positiva quanto? Existe algum estudo? Vocês desenham algum modelo para mapear esse potencial de incremento, sabe? Porque a sensação daqui é que essas expectativas elas estão muito nebulosas ainda. Você tem mais cor assim para dar para gente? Quer responder isso, Felipe? Você se refere aos 5 mil reais de renda que não paga imposto, é isso? Sim, eu imagino que deve ter um efeito positivo, como o pessoal da Caixa está indicando, mas especialmente nos programas do Minha Casa Minha Vida, né? Porque, lembrando que a faixa 2, se não me engano, termina perto de 5 a 6 mil reais. E a faixa 3 vai a partir de até 8 mil reais de renda familiar. Então, esse pessoal vai ter um pouco, alguma renda a mais, pode ser que sobre um pouco mais de recursos para entrar numa prestação do Minha Casa Minha Vida, né, que é um valor bastante baixo, como já foi dito aqui. Então, nesse sentido, pode ter algum efeito. A gente não mediu isso, é uma coisa bem difícil, acho, de medir isso, como vai ser, mas a sensação de uma renda disponível, especialmente se a inflação, especialmente de alimentos, estiver mais baixa, deve propiciar um pouco essa sensação de ter um pouco mais de dinheiro que pode ser eventualmente usado para uma prestação, né? Queria fazer uma pergunta, Lucas do Estadão, Lucas da Grela. A gente vê a composição do fundinho mudando e o crédito subsidiado de poupança, ele é mais barato do que as outras fontes de financiamento. Queria entender se isso coloca mais pressão sobre o preço, sobre as margens das incorporadoras. Margens desculpa. Da Das incorporadoras. Eu acho que ele coloca mais margem sobre o preço, né? A gente até falou aqui um pouco sobre as margens das incorporadoras. É um mercado que já começou a achar caminhos e alternativas para não ter essa dependência de subsídio. Uhum. Então, aqui eu acho que tem muito a ver com o preço final que a gente vai oferecer para o cliente final no financiamento de imóvel da pessoa física.
Porque sim, como o financiamento ele depende de 10 anos média, né? Ele tem a necessidade de ter um subsídio. Acho que a gente já falou isso nos anos anteriores, mas todos aqueles mercados, né, e países que a gente mostrou a relação do PIB versus o volume de financiamento, tem subsídios. Tem subsídios. Não tem nenhum que não tenha subsídio. Então, e olha que eles operam em níveis de juros muito menores do que o Brasil. Então, o que eu posso te dizer é que a pressão vem em relação ao preço, né? E a gente sentiu isso, inclusive, o ano passado, quando a gente teve a elevação da Selic e a precificação do financiamento sentiu muito. É, então, acho que a gente vai sentir isso. E também vamos sentir os spreads não das incorporadoras, mas os spreads das instituições financeiras devem reduzir para poderem operar. E só para complementar nesse cenário, a gente viu que os CRIs ainda são acima das LCIs, mas as LCIs cresceram mais. Porque a composição do fundo é melhor com mais LCI do que com CRI. Quer falar isso, Felipe? Vai lá. O funding para o banco financia, né, em LCI é muito mais vantajoso do que eventualmente um CRI. O CRI implica em que, se fosse para fazer via banco, ele teria que vender a sua carteira para uma seguradora, né, e para investidores. Então o banco sai do circuito se ele faz um CRI. Então a LCI permite um funding direto dele. Também é um funding mais barato do que o CRI. O CRI tem toda uma estrutura necessária típica de mercado de capitais que você tem que montar. Ele é valioso, cada vez que está crescendo. Ele vai ser cada vez mais significativo no mundo dos empreendimentos comerciais, dos empreendimentos das incorporadoras, eventualmente usando isso como parte do funding para elas. Mas, do ponto de vista estrito de custo, o LCI é um custo bem mais barato para o sistema como um todo e, portanto, permite um juro final para o cliente mais barato também. Entendi. O CRI hoje está sendo utilizado mais pela atividade comercial, por algumas incorporadoras. Thiago, do Monitor do Mercado. Durante a apresentação, você comentou que o CGI ainda é mal recebido no mercado, né? Quais fatores você acredita que nesse ano a projeção é positiva para vocês? Quais fatores que podem mudar isso? Recebido. Um pouco. É que, na verdade, assim, quem tem imóvel aqui? Ninguém, gente. Agora, precisamos vender imóvel aqui. Com essa taxa não está dando, mas a gente já reduziu. Bom, por que eu fiz essa pergunta, né? Porque existe uma cultura muito forte do brasileiro do patrimônio e de ter a casa, né? Inclusive, se a gente fizesse muita conta, a gente nem teria a casa, né? Dado os juros que a gente opera. A gente teria aqui um aluguel e você usar esse dinheiro investindo e etc. Mas o brasileiro tem um amor e assim, ó, é como se fosse uma segurança estabelecida em relação àquele patrimônio. E quando ele está com alguma dificuldade ou quer fazer algum investimento, ele prefere tomar um empréstimo com juros um pouco mais alto versus colocar em risco a casa e o patrimônio dele. Então, a gente vem trabalhando isso fortemente ao longo dos últimos anos, trazendo clareza do quanto faz sentido pagar uma taxa mais baixa, com um tempo maior para pagamento, inclusive com valores maiores, né? Porque o CGI viabiliza tudo isso, ele viabiliza taxa menor, prazo maior e valores aprovados maiores. Então, existe uma conscientização desse processo todo para o cliente, tá? Também tem um outro fator que eu acho que é importante trazer, o processo para o CGI, né, para o home equity, ele tem algumas etapas maiores do que um empréstimo tradicional. Então, você vai em qualquer gerente, né, de banco, você pega, se você tem o crédito aprovado, você pega o empréstimo naquele momento, naquela hora. O CGI, ele tem todo um fluxo de validação de documentação, de registro em cartório, que o cliente que tem mais necessidade rápida, não faz sentido para ele aguardar todo esse tempo. Então, a gente, como mercado, também vem discutindo muito como a gente pode facilitar esse fluxo, né? E eu acho que um terceiro ponto, com o novo marco das garantias, né, que saiu
nos últimos anos, a gente também abre outras possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Então, um cliente que já tem o financiamento de imóveis, que o imóvel dele já está alienado ali, né, como garantia naquela transação, ele pode pegar um financiamento, um empréstimo, considerando aquela alienação já estabelecida. Então, o marco de garantias começou a facilitar um pouco esse processo, esse fluxo de empréstimo através do imóvel. Eu acho que quando a gente olha esse crescimento, é porque é impossível não crescer neste produto, porque é um produto com taxa melhor, prazo melhor, valor aprovado maior, que tem espaço e que é uma questão da gente ir construindo isso no mercado, tá? Então, basicamente, essa é a nossa visão, de que de fato tem espaço, é um produto que faz todo sentido, mas que tem tempo educacional, de trazer um pouco desse produto. Se vocês perguntarem para qualquer brasileiro sobre o CGI, as pessoas vão falar sobre empréstimo tradicional, né? Mas é um produto ainda muito novo, Conhecido mesmo. desconhecido, que precisa ser conhecido. Então, acho que o grande desafio é fazer com que a população brasileira conheça esse produto e tenha cada vez mais disponível esse produto. Lembrando que a taxa Inclusive, gostaria até de salientar, Priscila, que você citou aí educacional. A BCIP tem um curso, né, o curso CGI, o Crédito Imobiliário com Garantia, e que oferece para todo o mercado com esse objetivo mesmo de divulgar, né, esse novo produto. Só complementando aí, você me desculpe, tá bom? E um outro ponto é que, só para lembrar, que a taxa de juros do CGI é menor até do que do consignado do INSS, do Saúde do Salário. Tá? Então, uma combinação bem poderosa para quem quer recurso para reformar a casa, reformar o negócio, etc. Obrigado. Gente. Bom, aqui online também a gente não tem mais perguntas, então a gente pode encerrar, né? Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria reforçar aqui, né, o intuito e o objetivo da BCIP, né, desse ano, da gente realmente construir um cenário ainda melhor do que já foram os anos anteriores, com crescimento, com evolução, inclusive, dos nossos processos de mercado para ser um fluxo muito mais fluido em relação à contratação, e continuar com essa agenda muito forte, né, com o Banco Central, com o governo, de estudar novas ferramentas, né, e novos instrumentos de funding para a gente conseguir alcançar o nosso desejo aí de aumentar o nosso indicador e o crescimento em relação ao mercado. Então, é isso, obrigada, bom ano para todos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado. Valeu.